sabe, hein? Todo encontro eu falo a mesma coisa. Traga um caderno, traga um bloco de anotação, porque Deus vai falar com você. E ninguém aqui, olhando assim, né? Bem pouco, pode ainda confiar na memória. Está todo mundo já não podendo confiar tanto. Então, traga. Se você não trouxe, aproveite aí o bloco de anotação do seu celular, mas não entre no WhatsApp, ok? Eu quero dar um título a essa mensagem. Na verdade, eu estava com outra coisa para ministrar. Já estava assim, né, com o meu esboço pronto. Mas hoje pela manhã, enquanto eu orava a Deus e falava: Deus, eu sei, né, que vão estar lá muitas mulheres. Muitas delas eu não conheço a história, não conheço a vida, o que elas estão enfrentando. Mas o Senhor é aquele que conhece. O Senhor é aquele que conhece o íntimo de cada uma de nós. Ele sabe das nossas necessidades, daquilo que temos enfrentado. Então, eu creio que essa palavra, ela vai falar ao meu e ao seu coração. E o tema dessa mensagem, se você quiser anotar, se chama assim: o inverno não dura para sempre. Você pode dizer isso para uma mulher que está aí do seu lado? Não diz para a mesma, né? Fala: olha, o inverno não dura para sempre. E graças a Deus, porque quem me conhece sabe que não é bem de longe a estação que eu mais gosto, né? Na verdade, eu detesto inverno, né? Não gosto de passar frio. Sei que tem muita gente que gosta, não vou aqui entrar em méritos, né? Mas, para mim, o inverno, ele é assim, não é bonito, né? Ele é mais, tem dias mais sombrios, mais acinzentados. Maringá é tão bonita, né? Tão florida, e é uma época que você olha as árvores e já caiu tudo, né? É um tempo assim de frio intenso, você tem que se agasalhar mais, né? Para mim, assim, a estação natural, né? A estação da natureza que eu mais gosto é a primavera, que é aquele fresco, nem tão calor, né? Nem tão ali frio, mas acaba sendo uma estação boa. E mesmo você, né, que de repente diga assim aí no seu íntimo, diga assim: ai, mas eu amo o inverno. Eu amo o inverno, amo o frio, né? Aquilo que tem de bom no inverno. Mesmo você vai concordar em algo comigo. Existe um inverno que ninguém gosta, que é o inverno das nossas vidas. Quem aqui já enfrentou o inverno? Quem não enfrentou, você é uma privilegiada de Deus, né? Você é uma amada de Deus. Você ainda não passou por dias difíceis, por inverno, situações onde você olhava e falava assim: meu Deus, eu não vejo nada, eu não vejo esperança, né? Tempos difíceis. Na natureza, né, o inverno, ele se faz necessário. Mas eu te pergunto, e nas nossas vidas? Por que Deus permite os invernos das nossas vidas? Aqueles tempos difíceis, né? Aqueles tempo assim, onde a gente olha e fala: Deus, por que eu estou passando por essa situação? O que o Senhor tem de bom para fazer em tudo isso? Você já se perguntou isso? Em meio a um momento difícil, você falou: Deus, qual o teu propósito para isso tudo? E eu quero que você anote algo para você nunca mais esquecer. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Amém? Tudo. Nós, muitas vezes, não fazemos as coisas com propósito. Mas Deus sim. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Mesmo nos dias mais frios da nossa vida, mesmo naqueles dias mais difíceis os quais nós enfrentamos. E eu não sei, né, se você de repente, no momento aí onde eu perguntei, você trouxe a sua memória um dia onde foi para você, uma época onde foi para você realmente um inverno, ou se talvez você entrou aqui nessa noite e disse assim: eu estou enfrentando este inverno. E ao que na nossa humanidade, no nosso raciocínio, nós nunca vamos entender o porquê Deus faz algumas coisas. Não entende. Nós olhamos algumas situações e pela lógica a gente não vê Deus. A gente fala: é impossível Deus estar nisso.
É impossível Deus estar em meio a este caos. Só que são nos invernos onde Deus molda os nossos corações. Eu não sei você, mas para mim, os invernos que eu enfrentei na minha vida, eles me levaram para mais perto de Deus. Foram os momentos onde eu mais o busquei, foram os momentos onde eu mais me entreguei e onde Ele se revelou a mim. Claro que existem pessoas que, infelizmente, nem com isso aprendem. Deus, Ele quer nos ensinar. Nós passamos por situações, entenda, tem situações que Deus nem queria, mas as nossas decisões, aquilo que nós decidimos, fez com que consequências vieram. A gente tem o hábito, né? Ou culpar Deus ou culpar o diabo. Um dos dois é o culpado. Só que muitas das coisas as quais eu e você colhemos são por conta das nossas decisões. Foi por atitudes que nós agimos sem buscar a Deus. Atitudes as quais, decisões, né? As quais nós fizemos e não estamos nem aí. O que Deus pensa? Quando que a gente busca Deus? Quando, né? Está o caos instalado. Quando não tem mais o que fazer, daí a gente clama a Deus. A gente busca a Deus, porque daí não tem quem resolve. A gente vai fazer o que? Agora vamos buscar Deus. Quantas pessoas, elas passam por momentos na sua vida, eu conheço gente que mesmo passando não aprendeu, mesmo enfrentando dificuldade, ainda você olha e fala assim, o que será que tem que acontecer para essa pessoa se render a Deus? Mas existem pessoas que não, que elas aprenderam, e elas se tornaram, né? É difícil a gente às vezes imaginar, mas eu quero que enquanto eu falo, você pense, traga à sua memória algumas lembranças. Pense nos momentos difíceis que você enfrentou. Vamos, né, lá para a infância. Talvez uma infância difícil que você teve te tornou hoje até mais resiliente. Te tornou uma pessoa hoje que dá valor em muitas coisas. Te fez uma pessoa talvez grata. Estou colocando coisas boas, hein? Crendo que vocês estão indo por esse caminho. Nós podemos, né? Já diz aquele ditado popular, né? Que fala aí, antigamente era nos para-choques de caminhões, né? Que quando a vida te dá um limão, você tem duas opções para fazer. Ou você faz com ela, né? Vai chupar aquele limão e amargar ele. Ou a gente pode fazer o quê? Uma boa limonada. Tacar um açúcar ali, colocar um gelo e falar, não, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? E algo que precisa ficar muito claro. Muitas pessoas, elas se revoltam no tempo de inverno. Eu vejo o tempo de inverno como também um tempo de teste. Um tempo onde nós provamos até mais de Deus, assim como nós acabamos de cantar. É no tempo de deserto, né, onde Deus nos faz andar em meio à tempestade. Ele nos ensina a caminhar sobre as águas. Ele nos leva a ter experiências. Ele se revela não alguém. Lembra de uma história na Bíblia que uma pessoa diz muito isso? Que foi um homem que sofreu demais. Gente, o que tinha que acontecer de desgraça aconteceu na vida desse homem. Quem chuta quem era? Jó. Jó passou por tudo que você possa imaginar. Tudo. Perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha. Mas quando nós olhamos para a história de Jó, existe algo muito bonito. Lá no final do capítulo, 42, se não me engano, ele diz algo. Ele diz assim, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas em meio a tudo que ele passou, olha aqui um exemplo de quem em meio a tudo que foi de desgraceira, mesmo assim, esse homem reconheceu a Deus. Mesmo assim, ele viu Deus. E ele diz o quê? Mas agora eu te conheço de contigo andar. E talvez você esteja aqui nessa noite e você diga assim, eu não consigo ver isso. Eu não consigo olhar para aquilo que eu passei e ver que Deus estava naquilo. Depende. Existem situações que realmente a gente não consegue ver que Deus nos colocou nisso.
mas a gente vê que Deus cuidou de você. Quer a prova disso? Você está aqui hoje. Independente do que você enfrentou. Ah, mas eu fui abusada. Ah, mas meu pai e minha mãe não me quis. Ah, mas eu fui isso, fui aquilo. Independente de qualquer sofrimento. O fato de você estar aqui hoje é porque você venceu os dias maus. Você venceu. E a palavra de Deus nos afirma, se você quiser anotar para ler na sua casa, lá em Salmos 18:30. É muito bom, né? Às vezes eu me torno até um chavão, algumas coisas que eu uso, né? Principalmente essa do caderno, da anotação. Mas é muito importante, porque de repente lá no seu dia a dia, você vai precisar de algumas coisas, algumas declarações, que você vai falar, ai, mas eu sei que isso está na Bíblia, mas aonde está? E quando você anota, você não perde. Quando você estiver enfrentando, às vezes, um momento difícil, você vai falar, ah, mas eu tenho anotado lá, ó, que, né, o que a palavra diz. E a palavra lá em Salmo 18:30, na versão da linguagem de hoje, diz assim, este Deus faz tudo perfeito. Amém? Deus faz tudo perfeito. Ele é soberano. Existem situações as quais nós passamos, que naturalmente talvez a gente nunca tenha resposta. Grave muito bem isso. Existem situações as quais nós passamos, que nós olhamos e não vemos lógica naturalmente. Mas Deus, Ele é soberano. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, Deus é soberano. Guarda isso no teu coração. Deus é soberano e Ele sabe aquilo que nós não sabemos. Deus, Ele se move no tempo. Para nós temos o Cronos, né? Nós temos esse tempo qual nós temos que correr contra ele, né? Que divide aí até mesmo as estações. Mas Deus não. Deus, Ele se move. Ele se move. Então Ele sabe aquilo que eu e você não sabemos. Ele consegue ver aquilo que eu e você não entendemos. E lá na frente, eu digo que é muito, né? Depende. Tem situações que às vezes lá na frente a gente fala, foi a melhor coisa que aconteceu. Você já passou por situações assim? Onde no começo você não entendeu, mas depois você falou, agora eu entendo porque Deus fez isso. Eu já passei por muitas situações assim, que no começo eu falava, Deus, não tem lógica tudo isso. Mas lá na frente, você vê que tudo colaborou para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, e eu quero que você anote, se você puder, até abra a sua Bíblia, lá em Romanos 8:28, que diz isso. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui pelo projetor. Romanos 8:28 nos dá uma declaração. Diz assim, sabemos que Deus age em... Diga mais alto, em? Não é em algumas. Não é em algumas. São em todas. Todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus? Você ama mesmo esse Deus? Então creia nisso. De que sabemos que todas as coisas, né? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você não é fruto do acaso. Não é fruto do acaso. Pode ter sido gravidez indesejada, pode ser, né, o que for, assim como eu ministrei no domingo, até falei sobre isso, talvez você tenha sido aí fruto de um abuso, independente. Você foi feita de propósito, com um propósito. Naturalmente, a história que você ouve da sua família, daqueles que, né, você cresceu ouvindo, talvez você sempre cresceu com esse entendimento. Ah, eu não devia ter nascido. Porque minha mãe engravidou de mim, né? Já ouvi tantas pessoas que passam a vida toda sofrendo por isso. Sabe que essa pessoa acredita? Que porque a mãe engravidou, né, ela teve que casar, e por isso ela sofreu,
E a pessoa é algo que, eu falo, né, o inimigo das nossas almas, ele trabalha de uma forma para nos destruir. Para nos destruir. O intento dele é sempre nos destruir. Porque ele sabe que as nossas vidas vão glorificar a Deus quando estiverem no centro da vontade de Deus. Então, por mais, né, que a sua história tenha sido difícil, você não é fruto do acaso. E há algo que Deus quer fazer em você. Então, nesse versículo, nós já podemos tirar um princípio. Mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas nunca vão fugir do controle de Deus. Nunca. Deus sempre está no controle. Ele não tem um plano B. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe. No fim, se você ama, e esse amar, amadas, né? Não é um amar, tipo assim, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, né? Porque se você for agora lá no meio, lá no bar, onde está cheio de gente bêbada, e você perguntar assim, quem é filho de Deus? Eles vão tudo cambaleando, dizer, eu sou filho de Deus, né? Quem é que ama Deus? Eu amo a Deus. Vai virar, vai começar a ter choreiro, mais emoção que aqui no culto, né? Chorando, aquela coisa toda. Mas no fundo, muitas pessoas, elas querem acreditar que amam, mas o amar, ele é diferente. Quando nós amamos, nós queremos provar isso. Aqui, eu acredito que a grande maioria talvez seja casada. Se o seu marido só fala que te ama, mas faz tudo o contrário, você acredita? Se o seu esposo, né? Aí quem não é casado, o seu futuro esposo, disser para você assim, eu te amo, e ele sair com outras mulheres, isso é amar? Será que ele ama mesmo? Mesma coisa eu e você. O que adianta a gente da boca, né, confessar que amamos a Deus, dos nossos lábios saem tantas declarações, mas o nosso coração está totalmente distante dele. Então, aonde nós podemos nos apegar? Nós podemos nos apegar aqui, que embora as situações sejam difíceis, embora, né, o trem desencarrile, venha desencarrilhar, mas você ama Deus, e no final, todas as coisas vão cooperar para o teu bem, amém? Deus, Ele é bom em todo tempo. Você pode declarar isso aí para uma mulher? Hoje vocês vão falar bastante uma para a outra. Diz assim, Deus é bom em todo tempo. E Ele usa os invernos, né, para nos moldar e nos aproximar mais dEle. São nos invernos onde nós mais buscamos a Deus. Acabei de falar isso. Vocês já ouviram aquela frase assim? Quem não vem pelo amor, vem pela dor? Quem já ouviu isso? Muita gente diz isso, né? Mas, infelizmente, acaba sendo, não que seja a vontade dele, mas muitas pessoas acabam sendo assim. Ela é tão turrona, ela primeiro busca em tudo. Ela esgota tudo, se Deus está lá. Está tentando, está usando, às vezes Deus está usando pessoas ao seu lado para falar com você. Pessoas as quais Ele plantou do seu lado para ministrarem na sua vida. Quem aqui veio convidado por uma amiga? Faz assim bem alto. Aí, ó, fala Deus, fala neste lugar. Eu acredito que ela queira muito bem a você, mas mais do que isso, eu acredito também que o próprio Deus, Ele trabalha, Ele faz com que as coisas venham, né, ali as coisas venham se mover para que Ele possa tocar a sua vida, para que Ele possa entrar, e não é um entrar, amados, um entrar somente assim em momentos, não, Jesus, Ele está vivo, amém? Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento, não é aquele Deus, eu não sei como é a sua visão de Deus, eu creio que nessa noite Ele vai mudar até isso, eu não sei como você cresceu vendo Deus, talvez um Deus tão longe, né? Um Deus tão lá no alto, que quando você pensa, você fala assim, mas eu não posso nem falar direito com Deus, né? Porque tem tanta gente que precisa mais que eu.
Olha lá o que está acontecendo, né? Na África, olha o que está acontecendo lá na guerra, na Rússia, olha o que está... Imagina, tem gente que sofre muito mais. Sim. Há quem diga que se a gente olhar para trás, a gente sempre vai encontrar uma história pior que a nossa. Alguém sofrendo muito mais que nós. Mas Deus, Ele é um Deus que Ele age individualmente com cada uma de nós. Ele está aqui através do Espírito Santo, e não pense você que Ele tem que ficar assim, né? Ai, deixa eu ver o que essa quer. Ah, não sei, deixa eu suprir a necessidade dessa. Ah, deixa eu falar. Não, é como se somente você estivesse aqui. E Ele quer um relacionamento. Ele não quer momentos. Algo nominal. Não, por isso que tem tanta gente sofrendo. Por isso que, infelizmente, e eu acho isso, acredito que seja até de certa forma bom. Existem pessoas que, né, Deus ainda não permite que vá mais longe, apesar de que existem casos que Deus entrega a pessoa à própria sorte. Existe sim. A pessoa, Deus fala, Deus tenta, né, o Espírito Santo insiste, só que ela endurece o coração. Endurece. Chega um momento que daí faz o que você quer. E há um perigo nisso. Porque nós temos a tendência de, quando o juízo de Deus não vem sobre a nossa vida, a gente acha que Deus não está ligando. A gente vai falar assim, se isso estivesse incomodando tanto a Deus, algo iria acontecer. Mas o meu trabalho está uma benção. O meu casamento, então, está uma benção. E ela continua longe, ela continua agindo nos seus próprios caminhos, continua, né, endurecendo o coração para Deus. E daí, o nosso coração, ele nos engana. E chega um momento onde o inverno é igual a estação do ano. E eu, se eu pudesse, eu pulava agora o inverno. Né? Daqui 21 dias nós vamos iniciar essa nova estação. Se eu pudesse, eu pensou, se todo mundo escolher, isso aí até que Deus é bom, né? Senão vai que quem gosta do inverno fica com o controle na mão, daí a gente estava lascada. Mas nós temos que passar por todas as estações. E assim também. O inverno, ele chega. O inverno, ele vem para todo mundo. Existem pessoas que não levantaram as suas mãos, né? Nunca passaram, ou talvez nem se lembraram. Mas nós sabemos que eles vêm. Nós sabemos. Coloque ali assim. Em meio aos invernos, que começamos também a valorizar o que realmente tem valor. Nós corremos atrás, né? O tempo passa tão rápido, nós já estamos no meio, praticamente no meio de 2022. O ano tem passado rápido para você? A gente pisca, né? Eu, olhando aqui no próximo encontro, a gente já vai estar quase aí, beirando já, terminando o inverno. Porque passa muito rápido, muito rápido. Tudo que a gente, né? O dia continua com 24 horas, continua da mesma forma, mas está passando muito rápido. E eu te pergunto, se hoje fosse o seu último dia, se hoje fosse o seu último dia, ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta. A gente quer pensar que a gente é eterno. A gente quer pensar assim, não, vou morrer velha. Amém, Deus queira. Mas e se hoje a gente sabe que isso não acontece? Amém? Ou você só conhece pessoa que morre farta de dias? Quem aqui conhece quem morreu na juventude? Quem aqui conhece quem morreu na infância? Né? Existe isso, nós estamos sujeitos. Como nós não fomos criados por Deus para morrer, né? A morte ela veio através do pecado, como Deus nos criou para ser eternos, porque o nosso espírito ele é eterno, nós nascemos sabendo que vamos morrer, né? Que vamos passar pela morte, mas ninguém aceita. E eu te pergunto, se hoje fosse o seu último dia, você faria as mesmas coisas que você tem feito? Você investiria o teu tempo, a sua vida da forma que você está fazendo? Se alguém chegasse para você e falasse, fulana, hoje, está aqui,
né? Salmo 139 diz assim, que Deus tem todos os dias na palma da sua mão, e eu tenho que te dizer que hoje é o seu dia, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, não adianta, todo mundo está com a senha na mão, não tem como passar a senha para outro, até porque não vão querer, né? Ninguém vai querer trocar a senha com você. Então, todos nós estamos nessa fila invisível. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Se nós estamos investindo o nosso tempo, se as nossas vidas estão só aqui, no que vai ficar, infelizmente, nós estamos indo para um caminho errado. É claro que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa, né, melhorar, fazer faculdade. Eu sempre incentivo as pessoas a buscarem sempre se tornarem melhores. Mas eu acredito que você está entendendo o que eu estou falando. Tudo vai passar. Tudo. O que nós vivemos diante de Deus, e é interessante, porque existem pessoas que no fundo, elas sabem. Elas sabem disso. Só que, sabe aquela frase que quer pagar para ver? Quer pagar para ver onde vai dar. Finge, né? Eu uso sempre o exemplo do cartão de crédito, né? Tem gente que tem um limite enorme de cartão de crédito. Só que ela esquece que nem sempre esse dinheiro que tem de limite, ela é dela, né? Às vezes ela nem tem lá no banco esse dinheiro guardado. É algo que o banco dá a mais, porque na verdade, se você se enrolar, eles ficam mais felizes ainda, né? Porque o juro sobre juro vai te comer pelas pernas. Mas a pessoa vai vivendo a vida assim. Ela vai passando no cartão de crédito. E algumas chegam a pensar, né, que, no final, Deus é tão bom, né? Vai tudo terminar bem. Imagina. Olha, já ouvi isso, hein? Olha, se eu não for para o céu, então ninguém vai. Porque tem tanta gente pior que eu. Tem tanta gente que faz coisas pior. Eu sou fiel. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. A outra, eu nunca me prostituí, né? E assim vai. Quantas coisas. E a pessoa vai com uma justiça própria. Tem gente muito pior. Não. Eu faço bem, eu quero isso, só que a vida, infelizmente, não é entregue e rendida a Deus. A vida não é vivida para Deus. Eu gostaria de dar a você uma mensagem, né, e eu poderia até fazer isso, se eu não amasse a sua vida em Cristo. Mesmo que eu não te conheça, eu amo a sua vida em Cristo. Porque eu sei o valor que você tem para Ele. E eu poderia vir aqui e trazer uma mensagem, né? Aquela mensagem assim para você sair super animada daqui. Para você viver cada vez mais a sua vida. Mas eu quero que nessa noite você reflita. Você reflita. Você comece a pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou passando por um inverno? Como que eu vou sair desse inverno? Lembra do tema da mensagem? O inverno não dura para sempre. Não dura. Você sobreviveu aos momentos mais difíceis. Você viveu, talvez, momentos que você falou, eu não vou suportar. E você suportou. Às vezes ainda está aí com coisas precisando, né, serem curadas. Mas, se você está aqui, é porque você venceu. Você venceu. Você conseguiu enfrentar. Você conseguiu passar por essa época. E eu acho interessante que as experiências que nós vamos tendo, elas vão nos fortalecendo para algo maior. Quando você passa por, né, algo que você, naquele momento, você achou que não ia passar, e outras circunstâncias elas vêm depois, você lembra daquele problema, você lembra daquela situação, e você fala, não, Deus vai cuidar de todas as coisas. Deus vai cuidar de mim. Eu brinco
que eu tenho 2 filhas. Eu tive 2 partos normal, podemos dizer, né, anormal. E quando a primeira eu era muito jovem, então não tinha muita experiência. Na segunda, eu escolhi ter parto normal. Na época não tinha ainda esse, né, parto humanizado, não tinha nada disso. E eu fui assim com o meu médico até o último instante, e ele não queria. E ele falou, não, se você sexta-feira, eu já tinha dado 40 semanas, ele falou, se você não vir aqui, não tiver em trabalho de parto, nós vamos fazer uma cesárea. E mesmo eu sabendo toda a dor que eu ia enfrentar. Quem aqui teve parto normal? Dói, né? É aquela dor assim, que eu falo, a gente pensa que vai entregar a alma para Jesus. Na hora que você falar, morri, daí nasce. É mais ou menos para você que não sabe. Quando você fala, morri, aí a criança nasceu, você não morreu. E por que eu estou brincando com isso? Porque a gente passa por aquilo ali, e a minha lembrança, na minha segunda filha, era isso. Parece brincadeira, mas eu falava, eu não morri na primeira, não vai ser agora que eu vou morrer. Eu sabia, eu tinha consciência, não estava nem um pouco enganada. Eu sabia da dor que eu ia enfrentar, eu sabia do que eu ia passar, mas o tempo todo, na minha mente, eu conversava comigo mesma e falava, vai passar. Eu sempre pensava assim, amanhã, esse horário, eu não vou mais estar com essa dor. Amanhã, esse horário, essa criança já vai ter nascido. E eu ficava trabalhando isso na minha mente. E eu enfrentei aquilo e passei. E às vezes situações que a gente enfrenta, né? Daí nós podemos usar a questão do paralelo da nossa fé. Situações difíceis, as quais você falou, eu não vou conseguir. Mas aí, naquele momento, você fala, não. Eu sei que talvez eu não consiga, mas Deus vai me ajudar. Deus vai me capacitar. Ele está comigo. Lembra lá de Romanos 28? Você ama Deus. E no final, todas as coisas vão cooperar para o bem da sua vida. Amém? Eu queria que você anotasse aí Eclesiastes 7:2. Tem né? Quando nós passamos por inverno, situações difíceis, ninguém aqui quer passar por situação difícil. Ninguém quer enfrentar momentos de luta. Se a gente pudesse, né? Só tinha episódios bons. As nossas vidas, se fosse escrever um livro assim, ó, não tinha tragédia, só coisas boas. Você também é assim? Você não é besta, né? Não é boba. Seria só episódios bons. Mas tem. E eles têm que nos fortalecer. E no mundo, tem um ditado que diz assim, que mar calmo não faz bom marinheiro. Só que a Bíblia ainda vai mais longe. A Bíblia nos dá um exemplo, está lá em Eclesiastes 7:2. Eu vou ler a versão da Bíblia explicada para todos os povos, que diz assim: vale mais ir a um funeral do que ir a um banquete, pois aquele é o destino de todos, e quem está vivo deve ter isso sempre na lembrança. Enquanto a gente olha um ditado, né, tem até uns reels agora, falar, mas eu não quero ter barco, não quero ter navio, não quero ter nada, não quero ser marinheiro, né? Tem até um já brincando com isso, com essa frase. Deus ainda vai mais longe na sua palavra. Ele diz que na casa onde há luto há mais sabedoria. E talvez você já passou por um luto, ou você já esteve num funeral. E realmente, ali a gente pensa. Ali a gente olha e a gente reflete sobre a vida. Ali a gente olha e a gente fala assim, meu Deus, ninguém, né, é eterno. E a gente, né, fica reflexivos ali naquele momento, pensando nas nossas vidas, pensando nas nossas atitudes. E isso é bom. Isso é bom. Porque a palavra diz isso. Nós temos que trazer sempre isso à nossa lembrança. Nós não somos eternas nesse mundo. Você tem o Espírito, né, que vai viver eternamente. Mas tudo aqui é temporal. Tudo aqui vai passar. Tudo. E daí? E quando chegar, né, naquele dia, como que você vai se apresentar diante dele? O inverno, ele chega para todo mundo. E é engraçado que o inverno da vida, ele é diferente do inverno da estação. Se você começa, né,
Quem trabalha com confecção sabe disso. Um pouco antes, né, da coleção do inverno chegar, o que a gente vê? Sempre uma coleção antecipada. Você olha as vitrines, né? Você entra lá agora, né, numa Renner da vida, ou às vezes até, né, em lojas que estão ali até com a mercadoria meio, fala, meu Deus, não faz frio, porque aqui não faz tanto frio, né? Os frios são bem assim marcados. Aí você entra na loja, o ar está quase, né, para você sentir frio lá dentro, quem sabe comprar, lembrar das blusas de tricô, de linha. E o tempo todo, nós somos lembrados de que o inverno vai chegar. Dias frios vão chegar. A temperatura vai baixar, né? E a gente está sempre se preparando. As coisas sempre estão mostrando para nós. Pode, às vezes, atrasar, mas eles chegam. Mas nas nossas vidas, não. Infelizmente, não. E às vezes são momentos onde nós estamos, né? Não, o porquê a importância de andarmos com as nossas vidas diante de Deus. Porque o inverno nas nossas vidas, ele não avisa quando vai chegar. Você pode dizer isso para essa mulher que está aí? Diga assim, olha, infelizmente o inverno não vem com aviso não. O inverno, ele chega de repente. De repente. Ele pode chegar num diagnóstico de um exame de rotina, onde você chegou lá e alguém falou, você está com câncer. Ou alguém qual você ama. De repente, um exame nos mostra que o inverno chegou. Tem gente que passa inverno, de repente, está em casa, aí começa o marido, daqui a pouco chega e fala, olha, eu não te amo mais, eu estou indo embora de casa. O inverno chega. O inverno chega para aquela mãe que nem imaginava que o filho estava preso nas drogas. E daí ele some do nada, ela desesperada, aí ela recebe um telefonema, que esse jovem está de repente numa boca de crack, e ela vai desesperada, o inverno chegou de repente. Tem inverno que chega de repente num telefonema, no meio da madrugada, ou quando a gente nem imagina. E ali do outro lado alguém diz que alguém que a gente ama foi. E você nem teve nem tempo de despedir. Os invernos, eles chegam. E eu te pergunto, nós não podemos viver a nossa vida como se fosse uma eterna primavera. Ainda que queremos isso em Deus, mas todas nós, estamos nesse mundo, estamos todas vivendo aqui, e tudo isso pode acontecer de uma hora para outra. Eu vejo que as pessoas, quando, né, vem uma doença, ou alguém morre, a pessoa se revolta contra Deus. Por que Deus levou? Tinha tanto bandido para levar, e levou fulano, que era tão bom. E eu te pergunto, tem como a gente escolher só gente boa? Tem como? Não tem. Desde que o mundo é assim. É assim. Não é porque Deus escolheu que você vai sofrer. Deus está lá e vai... Não. Então não adianta a gente se revoltar. Não adianta. Eu brinco que tem marido que ele cede com birra. Porque ele sabe que a vida dele vira um inferno se ele não ceder. Então, né, tem mulher que acostumou em fazer bico. Aí o marido, e eu posso garantir para você, tá? Não pense que ele faz isso gostando. Talvez uma goteirinha ali, ó. Tem muita gente que vai igual uma goteira. Igual uma goteira. E a hora que você olha, aí você... mas eu não sei o que aconteceu. Eu não sei de onde que ele decidiu isso. Sabe? Lógico que sabe. Lógico que sabe.
aquela goteira o tempo todo. Aí o cara surta, né? Enlouquece, aí joga tudo para cima, mas a bonita, né? Era o tempo todo aquela goteira. E quando eu falo do bico, tem gente que é acostumada, cresceu como filha, mimada, às vezes nem tinha condição, viu? Porque tem muita gente que nem condição tem, mas quer viver como se tivesse. Aí faz o pai, a mãe trabalhar lá, né, fazer das tripas coração com o que não pode, para dar um padrão para a bonita, né, bancar de rica diante dos outros. Aí ela faz bico, ela consegue sempre o que ela quer. Vou te contar uma coisa. Você pode fazer bico com Deus, viu? Não muda nada. Não muda nada. Com Deus não tem esse negócio. Eu vou me revoltar e ele vai... Não. Você pegar a Bíblia, não tem nenhum caso de gente que fez bico e aconteceu. Agora você acha que por causa de você as coisas vão mudar? Você tem que tomar prumo na sua vida. Você tem que se endireitar logo. Começar a falar, Deus, eu não posso ficar brincando. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela diz que de Deus não se zomba. Tudo, a gente gosta do todas, as coisas colaboram para o nosso bem, só que a Bíblia também diz que tudo o que nós plantarmos, nós vamos colher. Tudo o que o homem semear, ele vai colher. Então não pense você, que às vezes você está aí num plantio, né? Aí fazendo, levando a sua vida como você quer, e você olha e fala, Deus, né? Como que se... Não, de Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E eu te pergunto, o que você tem plantado? O que você tem plantado na sua vida? Vamos abrir Eclesiastes 3. Se você puder, abra a sua Bíblia para nós lermos esse texto. Diz assim, do versículo 1 ao versículo 8. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. A palavra nos mostra que o tempo, para tudo existe algo. Tudo. Nós não vamos o tempo todo. Poderia dizer que, olha, para você que ama Deus, o tempo é só, né? De alegria, de riso. Não. Tudo tem um tempo. E daí talvez você esteja aí perguntando, mas o que eu posso fazer? Como eu posso me preparar para esse inverno que eu não sei quando vai chegar? Como eu posso estar preparada para esse dia, né? Que de repente algumas situações elas venham e a gente pensa assim, chegou o inverno. Eu vou ter que passar por ele. E como eu vou passar por ele? A primeira coisa está lá em Isaías 55, 6, que diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que tempo é esse? É hoje. Talvez você entrou aqui e você não sabe o que te espera amanhã. Você não sabe. Ninguém aqui
pode prevenir um segundo sequer, um minuto sequer do dia seguinte? Ninguém. A gente faz ótimos planos, né? A gente quer sempre tudo de bom, lógico, você tem que profetizar coisas boas mesmo. Mas nós não sabemos. E o tempo é hoje. Se Deus te trouxe aqui, é porque hoje Ele quer dizer, filha, eu quero se fazer achar. Para que esperar? Para que esperar e pagar para ver as coisas piorarem? Para que, de repente, esperar, né, as coisas irem se afundando cada vez mais? Eu gosto, né, de sempre dizer, nós estamos aqui em mulheres, e a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Esse tempo que você vem aqui, é para você se fortalecer. Você pode não ser casada, mas você tem uma casa. Você tem filhos, talvez, ou você mora com os seus pais, e você tem que usar dessa sabedoria. Para quê? Para que aquilo ali seja edificado, e edificado sobre o quê? Sobre a rocha que é Jesus. Houve um tempo onde a maioria das mulheres, elas buscavam a Deus, e sabe quem era os enroscos? Os homens. A mulher ia para a igreja sozinha, a mulher buscava a Deus, mas eu não sei qual foi a estratégia que deu certo do diabo, porque hoje tem homem que vem sozinho buscar a Deus, e a mulher não quer saber. Tem homem que chega às vezes num aconselhamento com um pastor, e diz assim, eu quero tanto que a minha casa sirva a Deus, que os meus filhos sirvam a Deus, e sabe o que a mulher faz? Muito pelo contrário, ela vive uma primavera, ela vive como se, né, sem sabedoria alguma. Aí quando o negócio desmorona, aí ela diz assim, meu Deus, por que eu não busquei a Deus? Aí às vezes ela quer correr atrás do prejuízo, né? Aí quer fazer tudo uma vez. Tem casos que até dá certo, mas tem casos que infelizmente o tempo passou. O tempo passou. De repente você está aqui, você vivenciou isso. Você passou por um relacionamento, casamento, onde você hoje tem consciência e fala assim, se eu tivesse conhecido, se eu tivesse me apegado a Deus, talvez eu não teria passado o que eu passei. Moças, solteiras, que querem, né, todo mundo, ainda mais agora, né, no inverno, se aconchegar, ali, tá junto, né, esquentar os pés. Só que, nessa busca desenfreada, ela faz o que ela quer. Aí ela arranja, né, que era melhor, aquele ditado, melhor só do que mal acompanhada. Mas ela quer pagar para ver. Comigo é diferente. Comigo é diferente. Eu já vi muitos casos assim. De pessoas que pagaram para ver. E elas nunca imaginavam que o preço ia ser tão alto. Nunca. Ela quer um homem para chamar de meu, para pagar suas contas, né? Para não bancar a solteira. Só que existem mulheres que estão pagando um preço muito alto, por andarem fora da vontade de Deus. Aí depois, acontece dela arranjar um traste que trai ela. E sabe o que ela quer? Ela vem se aconselhar. Ai, meu marido vive bebendo no bar. O meu marido, mas aí, a grande maioria, não vou dizer que são casos não, tá? Quando eu pergunto assim, quando você conheceu, ele não bebia? Ele não usava droga? Eu achava, e no fundo sabe que era, mas ela pagou para ver.
Ela achou que o inverno, para ela, não ia chegar. Imagina, depois de casar comigo, vai mudar. Se você é solteiro e você está com essa ilusão na tua cabeça, você deve ouvir até sua tataravó, se estiver viva, ela deve falar isso. Que não é depois. Sabe por quê? Porque tem mulher que quer se garantir no seu corpo. Vive atrás e achando, eu sou muito linda. Eu costumo brincar, sabe? Eu falo que se mulher linda não corresse o risco de ser traída, quem diria lá a Grazi Massafera? Quem diria tantas outras, muito mais bonita que muita gente, e isso não teve garantia nenhuma. Esses dias eu conversava com a Rihanna, a minha filha, e ela falava isso, das Kim Kardashian, tudo, né? Os maridos traem. Eu falei, tá vendo, filha? Beleza não garante nada, não. Seu corpo, a lei da gravidade chega para todo mundo. A gente pode tentar, né? Toma colágeno, faz, mas isso não segura ninguém. Muito pelo contrário, se você for olhar, a grande maioria das mulheres que foram traídas, elas foram traídas, na maioria, por mulheres que não eram tão bonitas como elas. Mas sabe o que acontece? Ela acha, não, comigo vai ser diferente. Imagina que o inverno vai chegar. Aí ela vem e quer se aconselhar, né? E ela fala, eu não queria, eu quero que o meu marido pare de beber. Eu quero que o meu marido pare de ficar saindo só, né? Ele me larga, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu quero que ele pare de me trair, tantas outras coisas. Esses dias eu falei isso para uma. Se você quisesse um homem com atitudes cristãs, você devia ter procurado um assim para casar. Agora, você casou com um ímpio. Você casou com alguém que muita coisa é normal. Tem homem que a mulher reclama porque acessa a pornografia. Mas no mundo, isso é normal. É normal. E daí não adianta, né, querer depois mudar o negócio. Aí, minha filha, sabe o que você tem que fazer? Aí você tem que dobrar o teu joelho e clamar a Deus por misericórdia. Porque o negócio daí está feito. Vai fazer o quê? Vai pagar o preço de oração. Então, que hoje aqui você possa falar, Deus, eu quero te buscar. Não coloque a tua vida em risco. Tem gente que sabia, às vezes está isso aqui, para a primavera chegar. Já está quase, mas quer fazer do seu jeito. Aí fica lá, padecendo no inverno. Por quê? Porque despreza buscar a Deus no tempo que é hoje. É hoje. Nós não sabemos o que nos aguarda. Você não sabe o que te aguarda. Mas hoje aqui você pode decidir por você e pela tua descendência, pelos teus filhos, pela tua casa. Você pode dizer, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu vou começar a dar o primeiro passo. Eu vou começar a buscar a Deus. Eu acho engraçado. Tem mãe que, olha, ela se precisar, ela vai para outro estado levar a filha dançar balé. Participar de concurso, faz de tudo. Mas não traz na igreja da mesma forma. Cuidado, o inverno chega. Deixa a criança, através daquilo que você ministra, tá? Porque quando você leva ela lá para o concurso, abre mão de estar na presença de Deus, você está naturalmente gerando uma crença nela. Que o balé, a dança, ou sei lá, né? Menino, futebol, judô, karatê, sei lá o quê. Isso aí é mais importante, meu filho. E eu estou aqui, porque eu vou pagar o preço para você ser o melhor nesse mundo. E a eternidade, eu e a minha... Não brinque. Não brinque. Eu já vi muito pai e mãe crente, que oraram com os filhos desde o ventre, e o inimigo se aproveitou
da legalidade que eles abriram para deturpar e esses meninos, essas meninas se afastarem totalmente da presença de Deus. É hoje o dia. É hoje. Busque ensinar seus filhos na presença de Deus. Busque ensinar para os seus filhos a temerem a Deus. A temerem. Em primeiro lugar, não adianta. Aí depois que o caldo entorna, que o inverno chega, meu filho, minha filha, vamos para a igreja. Dentro da cabeça da criança já se formou uma crença. Você nunca fez questão? Você nunca fez questão. Você sempre me mostrou que o que eu fazia era mais importante. Que qualquer outra atividade, tem mãe que atravessa a cidade para levar filho em tudo. Para ir na cela, é um transtorno. Gasta gasolina. Não sei o quê. Dá sorte para o azar. Dá sorte para o azar. Se o seu filho não está em meio a pessoas que creem em Deus, que estão buscando a Deus, que estão no mesmo, ali buscando a mesma coisa, até adulto é influenciável. Adulto fica no meio, por isso que a Bíblia fala da roda dos escarnecedores. Fica ouvindo, só com gente que fala besteira, daqui a pouco, a hora que você menos imagina, você já está falando besteira também. Fica no meio de gente que tem pensamentos impuros, daqui a pouco você está igual. Não brinque com o pecado, não brinque. O dia é hoje, e eu não sei o que Deus quer fazer, mas eu sinto no meu espírito, que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele te diz, apruma a tua vida hoje, coloca a tua casa em ordem hoje, estabelece o que é prioridade hoje, estabelece, porque o dia é hoje, não, talvez você não tenha outra oportunidade, talvez não, então hoje aqui, que você possa dizer, Deus, eu quero em tudo, andar segundo a tua vontade, eu quero, Pai, que os meus filhos vejam em mim um comprometimento de que buscar o reino de Deus não é só na Bíblia, escrito que está lá assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso tem que ser praticado. Eles têm que ver você no dia a dia buscando. E não é só buscando, fazendo seu devocionalzinho, lendo sua Bíblia. Não, ele tem que ver, falar, meu pai e minha mãe, prioridade na vida deles é Deus. Prioridade na vida deles em tudo. Por quê? Porque você está inculcando aqui, tudo é passageiro. Tudo é passageiro, vai passar. Talvez a gente, Jesus está às portas. Talvez a gente nem veja os nossos filhos adultos, porque Jesus prometeu que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Muita coisa que a gente tem pago um preço muito alto, pode custar um preço muito maior na eternidade. E eu digo com todo temor, que hoje aqui, você possa dizer, Deus, eu estava como que uma visão embaçada, mas eu não quero apenas ouvir a tua voz, eu quero obedecer. Fique de pé por um instante, nós vamos orar, vamos pedir para que Deus, Ele abra os nossos olhos. Se você puder, feche seus olhos, comece você aí no seu lugar. De repente o Espírito Santo tem trazido áreas as quais você precisa começar a falar, Deus, coloca a minha casa em ordem, coloca a minha vida em ordem, eu quero te buscar hoje. Oh, Espírito Santo, feche seus olhos. Eu posso estar aqui tentando falar tantas coisas para você. Creia que tudo isso é
baseado em vivências, em tantas histórias que eu acompanhei, em até experiência da minha vida, em saber que, às vezes, se hoje a gente não toma uma decisão, a gente pode colocar tudo a perder. Tudo a perder. Lembra que eu falei que é no inverno que a gente reconhece que tem valor? É no inverno. Mas a gente não precisa reconhecer somente no inverno, porque Deus te dá a oportunidade de estar aqui hoje para ouvir essa palavra. E eu quero de todo o meu coração, que hoje aqui você ouça e abra os seus ouvidos espirituais, que o Espírito Santo ele possa falar com você. De todo o meu coração eu não quero que quando o inverno chegar, você venha se lembrar dessa palavra. Que quando o inverno chegar, você possa dizer assim: ah, mas por que eu não obedeci? Por que eu não me rendi? Por que eu endureci o meu coração naquela noite? Por que eu não dei um passo de fé? Por que eu não mudei as atitudes dentro de casa? Por que eu não fiz tudo diferente? Deus falou comigo. Deus falou. Ele está falando. Há uma urgência. Há uma urgência. Não é tempo mais de brincar. Não há mais tempo. É tempo de dizer: Senhor, vem na minha vida, vem na minha casa. Que bom que de repente você está enfrentando os melhores dias da sua vida. Mas eu te digo, e se o inverno, e quando o inverno chegar, aonde a tua fé está lançada? Até para quem teme a Deus, para quem serve a Deus, é tão difícil os invernos. Eles são sofridos demais. A gente pode andar nos caminhos dele mesmo quando a gente passa pelo inverno, não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos aí a confiança de que ele não nos deixa só. Ele nos diz lá no Salmo 23, que ainda que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, não temos o que temer, ele está conosco. E essa confiança é hoje que você começa. É hoje. Porque senão o inverno chega e a revolta ela chega antes de Deus. E daí quando a gente se rebela é pior, porque a gente daí vai fazendo coisas que cada vez nós vamos nos afundando mais. Mas quando na primavera a gente reconhece Deus em todos os nossos caminhos, nós temos a promessa de que mesmo que venhamos a enfrentar dias difíceis, ainda que tantas situações possam acontecer do dia para a noite, ou da noite para o dia, nós temos a confiança de que estamos seguros em Deus. Seguros. Não fique mais se garantindo na sua força, na força do seu braço. Não fique mais achando que está dando certo, Deus não está vendo. Não, é tempo de conserto. É tempo de conserto. É tempo de buscar a Deus. Busque hoje e você vai encontrá-lo de uma forma que talvez em nada nessa vida você encontrou. De repente você buscou em tantos relacionamentos, você tem buscado em homens, você tem buscado em compras, em compulsões, aquilo que só Ele pode te dar. Comece agora a dizer: vem Espírito Santo. Se você puder, coloque a mão no seu coração e diga para Ele, diga: Senhor, eu quero nessa noite te reconhecer e confessar ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu lá na cruz do Calvário para que eu viva eternamente. Espírito Santo de Deus,
Eu não sei com quem o Senhor está falando. Eu não sei aonde mais uma vez o Senhor está batendo a porta e dizendo: filha, filha, até quando? Até quando? Ora. É noite de arrependimento. De repente você reconhece que você andou assim e agora é a hora de dizer: Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo por ter feito tudo do meu jeito, de achar que o meu jeito era melhor. Talvez foi até nas melhores das intenções, mas isso não quer dizer que elas foram certas. O nosso coração, ele é enganoso. Ele nos engana. Ele nos faz acreditar que o que fazemos é bom. Ele quer justificar as nossas intenções. Mas nessa hora, que a presença de Deus, ela seja real na sua vida. Que nessa hora, todo sofisma caia por terra em nome de Jesus. Mentes sejam libertas agora para provarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vem neste lugar, Espírito Santo. Vem. Faz aquilo que eu não posso fazer. Move nos corações, para que o teu nome seja glorificado nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos pedir para Ele nos guiar, nos levar realmente a confiar de que obedecer é sempre o melhor. Você pode dizer isso? Diga assim: